Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast e hoje nós vamos falar de Velho Oeste, cara, porque não sei, cara, mas é uma coisa que ficou. Cara, é uma coisa que eu simplesmente comecei a acompanhar. Eu tenho essas fases onde eu começo a acompanhar alguma coisa e eu fico obcecado com esse assunto. E depois eu simplesmente paro e vou acompanhar outro assunto e fico obcecado por esse assunto e é isso, cara. Eu sou essa pessoa. Dizem que isso daí é coisa de autista, né? Só que sei lá também, hoje em dia todo mundo tem autismo, sabe? Todo mundo tem. Tem gente que não tem e tem gente que tem e não tem. Quando eu trabalhei no hospital por um tempo, tinha um cara que tinha aquela porra, aquela corrente ridícula, aquele negócio. Não me leve a mal, mas aquele negócio é. Putz, o cara falou que ia falar de Velho Oeste, tá falando de autismo. Cara, hoje vai ser loucura. Mas tinha um cara que parecia com aquele cordão colorido, mas daí parece que contaram que ele não tem autismo de verdade, ele só tá fingindo pra ter benefícios. Eu não sei, cara. Tem um pessoal que fica falando que eu tenho. Eu não sei se eu tenho, talvez eu nem tenha, mas eu acho que eu vou pegar essa porra desse diagnóstico pra levar vantagem, cara, porque foda-se, as pessoas ficam, algumas, né, não todas. Inclusive tem um comentário do ouvinte, mas vai parecer que é indireto pra ele, mas não é gente IRL que já falou sobre isso, que sei lá, às vezes dá a entender essas coisas, né. Eu fico pensando, cara, talvez eu nem tenha, mas eu acho que eu vou ler, talvez o certo seja pegar esse negócio e levar uma vantagem, entendeu? Eu já vou ter o aval, não vai ter ninguém, tipo, não vai ter uma galera que vai de fato duvidar disso, ou talvez tenha, né, que o brasileiro é foda. Quando ele vê que você tá levando vantagem com uma coisa que em tese era para ser uma desvantagem, né? Daí, não, você não tem, não. Que é isso? Não, tá errado isso aí, não. Como assim você está levando vantagem? Eu vou pegar, cara. Talvez eu nem tenha, mas eu vou pegar esse diagnóstico e fazer concursos públicos. Aí eu vou estudar 10 vezes menos do que uma pessoa normal e vou passar, porque eu vou concorrer com as vagas de PCD. Stonks, é isso aí. Mas não é sobre autismo que eu quero falar, é sobre Velho Oeste, cara, porque eu tô hiper focado nesse negócio e eu comecei a me interessar, porque eu não sabia como é que funcionava a história americana, entende? Eu nunca me interessei por isso, só que eu tenho uma certa obsessão por mapas, entendeu? Eu gosto de ver a evolução dos mapas. E aí eu comecei a ver a evolução dos Estados Unidos e eu comecei a perceber que ele era um país, eu já devo ter falado isso até uns podcasts atrás, um ou dois atrás. Ele era um país muito pequeno, sabe? Ele era do tamanho do Chile, assim, sabe? Um pouquinho maior, talvez. Mas ele era um paizinho com o mesmo formato do Chile, sabe? Compridão e fino. E aí ele foi ganhando forma e força muito rápido, entendeu? É bizarro como ele cresceu. É bizarro como o Brasil, tipo, no começo do século XVIII, ele já era grande, sabe? Ele já era gigante. Mas ele ficou nessa, sabe? E não aproveitou. E os Estados Unidos, ao contrário, ele era um paizinho pequeno, mas que começou a crescer e começou a crescer rápido, sabe? Só que o que eu acho que aconteceu com os Estados Unidos também foi que ele cresceu. Ele, antes de crescer, ele ficou independente. O Brasil, ele era um país continental, mas ele era uma colônia continental, né? Tipo, ele não era, por mais que falem que já existia algum governo local, mas no papel ele era mais uma colônia de Portugal. E os Estados Unidos não. Antes da Revolução Francesa, ele conseguiu ficar independente. E aí, por ter ficado independente mais cedo do que o resto da América, eles conseguiam, quando aconteceu as guerras napoleônicas, eles conseguiram comprar um monte de território barato, porque o Napoleão estava precisando de dinheiro para fazer a guerra, né?
Então eles compraram a Louisiana, sei lá, por US$ 15.000, sabe? Corrigido para hoje ia ser o quê? No máximo, sei lá, no máximo US$ 100 milhões, assim, para comprar, sei lá, para comprar um território que ia dobrar o tamanho do seu país. Eu não sei, eu acho barato. Eu acho barato. E eles foram fazendo isso, literalmente eles não precisaram conquistar nada na base da porrada, eles só foram comprando as coisas. E de fato depois eles tiveram que lutar contra os índios. Só que daí era aquele esquema que aconteceu aqui no Brasil, né? Os índios já morriam por causa das doenças europeias, os índios não tinham tantas armas, então acaba que não era tão difícil, né? Foi basicamente um massacre. E assim eles foram crescendo, e cresceram muito rápido. Você vai ver a evolução do mapa dos Estados Unidos, você vê que no começo do século XVIII, começo do século XIX, ele era pequeno, e no começo do século XX ele já era o que ele é hoje, né? Um país continental, de costa a costa, que simplesmente, eu acho que ele era o único país grande, continental, com duas costas, entendeu? E isso aí, eu acho que também dizem que ajudou muito ele a ser o que ele é, né? Várias coisas, na verdade, foram vários fatores. Basicamente, os Estados Unidos é aquela coisa, é o exemplo clássico de alguém que infla o pulmão para falar mérito, mas por trás desse mérito teve muita sorte também, porque não adianta, por mais que as coisas elas tenham, por mais que tenha muito mérito, teve muita sorte também, porque os Estados Unidos ele teve, por exemplo, primeiro ele teve esse, assim, para começo de conversa, o pessoal tem muito essa questão de, putz, isso aqui vai virar um podcast de história, que chato. Mas vamos lá, os Estados Unidos, eu estou escutando meus últimos programas e eu percebi que eu começo a falar muito rápido e comer as palavras. Cara, isso é uma vergonha para quem já faz esse negócio há anos, né? Mas não ganho dinheiro com isso, então... Mas continuar pensando desse jeito nunca vou ganhar também, então... Mas enfim... Os Estados Unidos, ele começou a crescer comprando terras de outros territórios em momentos de crise, né? E, putz, onde é que eu tava agora onde é que eu tava no meu... Caralho, onde é que eu tava no meu raciocínio agora? Espera que eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Então, eu pausei o podcast, fui dar uma pensada, eu cheguei à conclusão, eu não vou lembrar, então eu vou continuar a narrativa e eventualmente eu vou passar pelo assunto de novo, ou não, e é basicamente isso aí. Mas então os Estados Unidos ele foi crescendo, comprando terras e evitando ao máximo conflitos, e ele foi crescendo como um país independente. Então ele primeiro ficou independente e depois ele começou a crescer. E por ele ser o primeiro país, eu não sei se ele foi o primeiro, mas ele foi um dos primeiros países da América. Eu não sei se foi o primeiro a ficar independente. Então quando ele crescia, ele já crescia como um país. E o que levou ele a ser o primeiro país independente da América? Eu acho que era isso que eu estava nesse ponto, né? O que levou ele a isso foi uma série de fatores. E aí que entra uma ironia meio sádica até, talvez. Porque assim, o pessoal adora falar que o Brasil, sei lá, outros países de terceiro mundo, eles são mais ricos em recursos naturais que os Estados Unidos, e por isso os Estados Unidos ele conseguiu ficar rico sem tantos recursos. Mas, bom, primeiro que eu não sei até que ponto isso é verdade, porque, por exemplo, o Brasil ele é muito mais... Eu acho que ele era muito mais rico e deve ser até hoje em, sei lá, madeira, floresta, esses recursos, né? E commodities, né? Mas os Estados Unidos ele tem muito mais
petróleo, ouro, essas coisas. Eu não sei se o Brasil chegou a ter mais ouro que os Estados Unidos, mas ele tinha esses recursos que, sabe, não é árvore, não é natureza, mas querendo ou não, vale bastante. E só que essas coisas, você não encontra elas de cara, né? Acho que a princípio, quando ocorreram as colonizações, eles estavam mais interessados em madeira, em coisas assim mais... Eu sou um completo ignorante de história, mas eu tô dando meus palpites aqui. Eles estavam mais interessados em coisas mais superficiais para levar para a coroa, talvez ouro também, mas eu não sei se eles chegaram lá já pensando em ouro. Eu acho que eles pensaram mais em madeira, coisas mais simples assim, e depois eles perceberam que podia ter coisas mais complexas lá. Só que nos Estados Unidos, a princípio, eles não viram muito valor lá, né, na Inglaterra. Então eles deram uma abandonada nos Estados Unidos, e os primeiros caras que chegaram lá, eles chegaram e meio que foram ficando. E, além disso, ainda tem o fato de que os caras que iam para os Estados Unidos, eles não iam para mandar dinheiro para a coroa, mas muitas vezes eles eram exilados ou pessoas que pensavam diferente, tinha uma forma diferente de fé. Tipo, eu não sei, na Europa eles eram católicos, lá eles eram protestantes ou alguma coisa assim. Enfim, então eles foram deixados de lado, e quem ia para lá geralmente ia para ficar, porque sei lá, era exilado da Europa, alguma coisa assim. Então meio que aquilo criou uma colônia mais independente, porque não era uma colônia de quem queria voltar, era uma colônia de quem queria ficar. Então quando eles ficaram independentes, eles já estavam meio organizados, e como eles ficaram independentes antes dos outros países, eles começaram a crescer já independentes, ao contrário do Brasil. E aí que entra o Velho Oeste, né, cara? Porque eu não sabia disso, eu não sabia que os Estados Unidos até o final do século XVIII ele era um paizinho, sabe, minúsculo. E aí eles começam a crescer, e eles vão crescendo para o oeste. E é aí que entra a questão. O oeste foi o último território que vira deles lá por, sei lá, 1840 e alguma coisa. E o oeste, ele era assim, eles compram, né? Eles conseguem o oeste na base da compra. Só que o oeste, além de ser, os Estados Unidos, ele tem duas costas, e entre essas duas costas ele tem um deserto tenebroso, né? Então eles tinham que passar por, naquela época não tinha tecnologia, eles tinham que passar por esse deserto de cavalo e tudo mais, correr risco de, sei lá, ser assaltado por bandido ou por índio. E aí tinha o oeste lá, que era um clima mais hostil, mais diferente, principalmente a parte mais baixa do oeste, né? Que inclusive foi a última que eles pegaram. E também estava em conflito com os espanhóis ou mexicanos. Nem sei se naquela época já se chamavam mexicanos. E foi nesse clima que surgiu aquelas cidades do Velho Oeste, né? Que era aquela cidadezinha sem muita lei. Tipo, naquela época tipo, fazia parte do país, mas ao mesmo tempo estava tão longe do leste, que era onde ficava a estrutura do país, que meio que parecia uma terra sem lei, porque o leste está lá na casa do caralho, literalmente do outro lado do continente. Ao mesmo tempo, aquilo não é um território solto, faz parte dos Estados Unidos em contrato. Mas ao mesmo tempo ainda tem muita tribo que estava lá, que não tinha sido dizimada. Ao mesmo tempo tinha muita gente do México que não tinha aceitado esse acordo direito. Então meio que era um clima de fato, né, uma terra meio sem lei e meio perigosa. Só que aí que entra o outro fator que eu não entendia. Eu descobri o termo Westeros, espaguete, recentemente. Eu fiquei pensando, por quê? Por que espaguete? E a outra, eu vi um vídeo de um cara, eu esqueci o nome do cara, mas um vídeo muito bom, acho que é até coisa de faroeste mesmo, o canal do cara, o cara explicando que
os vídeos icônicos de faroeste, eles não eram feitos por americanos, eles eram feitos por italianos, cara. Eu pensei, caralho, tipo, o diretor é italiano, o cara que fez as músicas icônicas, tipo aquele... Era, acho que Ennio alguma coisa, Ennio Corleone, Ennio Morricone, eram tudo italiano, cara. Tipo, a maioria desses filmes de faroeste famosos, eles não foram feitos por americanos, eles foram feitos por italianos. Porque os americanos parece que eles faziam eles queriam, tipo, era pós-guerra, então eles queriam pintar uns Estados Unidos perfeito. Uns Estados Unidos com púrpura. E os próprios filmes de faroeste, eles acabavam seguindo essa mesma linha. Então você vinha cowboys limpinhos, entendeu? Um ambiente que era caipira, mas ao mesmo tempo era todo arrumadinho, limpinho. E de repente você vê uns caras mostrando sujeira, violência, os atores tudo suado, o que, sabe, tipo, fazia você ficar imersivo mesmo. Você pensa, cara, de fato parece que isso é muito real. E você assiste um filme desse, um filme bom desse, sabe, não tem muita tecnologia, não tem muito gore, tipo, não tem muito sangue, mas não precisa, porque o roteiro é bom. E aonde eles conseguem ser realistas, eles são, entende? Tipo, tem explosões nesses filmes que são reais mesmo, sabe? Não era CGI, não. Quando precisava explodir alguma coisa, os caras iam lá e explodiam, entendeu? E, cara, sei lá, isso aí me pegou de surpresa. Eu não sabia que esses filmes de faroeste eram feitos por italianos, né, os icônicos. Sabe aqueles filmes que aparece o Clint Eastwood, não sei o que? Ele é um ator americano, né, o Clint. Mas todos os outros com quem ele contracenava, a maioria era tudo italiano. O diretor era italiano, o cara que fez as músicas, tipo, a soundtrack desses sons era italiano também, tudo italiano, cara. Só o ator principal mesmo que era americano. E eu não sabia disso, cara. Eu literalmente descobri isso ontem. E descobri por acaso, porque eu realmente me interessei. Eu não sabia que os Estados Unidos ele começou a crescer desse jeito em, sei lá, tipo, na metade do século XIX para frente. E eu não sei, cara, eu acho muito esquisito um país começar a crescer tão rápido e no final do século XIX, pelo menos aí é dados de chat GPT, daí não dá para confiar. Mas pelo que eu pesquisei, porque de novo eu realmente fiquei interessado por essa expansão americana, mas tipo no começo do século XIX, eles estavam recém-independentes, sabe? Para a Europa era só um país-eco do outro lado do continente, sem muito valor. E do nada, no final do século XIX, eles já eram mais ricos que a Europa inteira, tipo, no final do século XIX. E eu fico pensando, cara, tipo, que coisa estranha, cara. Como é que pode um país novo, mais novo que o Brasil, porque até pela geografia, né, o Brasil foi descoberto primeiro, com mais desertos que o Brasil, como pode um país crescer assim tão rápido, ao ponto de, do começo do século XIX até sei lá, metade do século XX, ele literalmente virar a maior potência do mundo, sabe? E aí, claro, teve a Rússia também que virou uma potência, ela também era um país periférico, né? Só que a Rússia, apesar dela ser sempre um país meio que escanteado, né? Ela ainda era um país antigo, um país com uma cultura extensa, né? E um país grande, né? Apesar de não ter muitos recursos. Então você até entende, né, que o país ficou periférico muito tempo, mas todo país vai ter o seu momento de brilhar, né?
Só que os Estados Unidos não, cara, ele literalmente era uma colônia, assim como todo o resto da América, só que ao contrário de todo o resto da América, que até hoje é escanteada, é vista como pouca merda. Talvez o Canadá nem tanto, mas o Canadá ele é meio que o irmão mais novo dos Estados Unidos. Sabe aquele irmão, aquele primo mais novo que ele não tem muita personalidade ainda? Tipo, a imagem dele é baseada no irmão ou no primo mais velho. Sem esse, ele fica meio perdido, ele fica meio na merda, sabe? Tipo, é o Canadá, tá? Ele tá lá, ele é um país bom até, mas ele é tipo uma Noruega, beleza, um paizinho foda, mas se o bicho pegar, é um país plástico, né? Não vai servir pra muita coisa. Tipo, quando tem uma guerra, um problema geopolítico, é um país que não vai dar opinião, não vai prestar pra porra nenhuma. Mas os Estados Unidos não, né? Os Estados Unidos ele tem peso, ele tem potência, ele literalmente chegou a ser o centro do mundo por algumas décadas. Culturalmente ele é até hoje. Agora que a China está tentando competir, mas tipo, eles têm um soft power tão antigo e tão grande que não vai ser fácil, entendeu? Conseguir desbancar isso. E pensar que até, sei lá, o meio do século XIX, partes dos Estados Unidos ainda tinha uns caras que era literalmente um cangaceiro no Nordeste, entendeu? Só que lá no oeste dos Estados Unidos, fazendo tiroteio e tudo mais. Eu pesquisei como é que era de fato a vida, e de fato não era tão sem lei assim, mas era perigoso sim. Se você fosse, sei lá, se você trabalhasse como carteiro, tipo, você trazia correspondências do leste para o oeste a cavalo. Tinha gente que fazia isso, né, cara? Tinha gente que, cara, tipo, não existia trem ainda, né? Para as pessoas do oeste terem notícia do leste, tinha que ter um cara com um cavalo para levar as notícias. E ele podia morrer no meio do caminho porque, sei lá, índios atacaram, ou alguém quis roubar o cara. Esse cara, sim. Esse cara é o carteiro do Velho Oeste. Esse precisava ter bolas, entendeu? E provavelmente ele não ganhava bem. Provavelmente esse cara não ganhava bem. E não tinha relevância nenhuma, né, cara? Qual foi a última vez que você viu um filme sobre o carteiro, os Correios do Velho Oeste, alguma coisa? Não tem, cara. Não tem, porque não é, sei lá, não é bonito. Qual que é a tua profissão? Eu arrisco a vida pra entregar cartas. Porra, não tem uma profissão melhor, não, pra você? Acho que todo mundo pensaria isso. Mas o mundo era brutal nessa época, né? Mas de qualquer forma, como é que pode, no século XX, os países periféricos, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, do nada eles ganharam protagonismo, né? Tipo a Europa, que teve protagonismo no mundo. Cara, assim, desde sempre, vamos combinar, né? Teve lá a Idade Antiga, que era Roma e os caralho, que era mais a Itália. Aí teve a Idade Média, que quem ganhou protagonismo foram os anglo-saxões, né? Que meio que foram dominando Não eram anglo-saxões só, eram germânicos, vikings, mas esse povo ele foi todo se conglomerando na Idade Média, se organizando numa sociedade cristã. Daí veio o Renascimento, que a Europa inteira continuou protagonista. Veio a Revolução Industrial, que a Europa continuou protagonista. Aí vem o século XX, do nada a Europa apaga. E seja a América, com os Estados Unidos, ou a Rússia, que sempre foi um país meio quase asiático, sabe? Um híbrido entre europeu e asiático. Do nada eles ganham um protagonismo mundial, sendo que geralmente esse protagonismo sempre foi da Europa, né? Eu não sei de certo, é aquela questão, né, que tinha muita discussão no século XIX, né? A Europa, no século XIX, ela começou a ficar muito niilista, né? Ela começou a querer desconstruir os próprios valores, só que não sobrou nada no lugar. Aí meio que a Europa ficou oca de valores. Sem valores você perde a vontade de construir coisas novas e de manter as que você já construiu. E aí vem outros continentes, outros países que são mais
atrasados, entre aspas, mas tem uma força maior. Que é aquela história, né? Quando você tá lutando para subir na vida, você não tem tempo para pensar na existência humana, nas coisas. Hoje eu te falar, cara, quando eu tava lutando para ir morar sozinho, para conseguir meu canto, para conseguir minhas coisas, para conseguir meu carro, para conseguir tudo, eu não tinha, sei lá, parece que não tinha nem espaço na minha cabeça para pensar, sei lá, por exemplo, hoje eu penso, cara, daqui 10 anos eu vou estar bem mais velho, né? Cara, a vida passa rápido, não sei o que. Eu comecei a pensar nessas coisas. Mas há 2 anos atrás, aonde eu nem era tão mais novo assim, esses pensamentos não passavam pela minha cabeça, porque eu ainda estava numa fase de expansão da minha vida, eu ainda estava me consolidando. Então eu acho que esse negócio aí de tipo um país ou um reino tá no topo e de repente ele perde o protagonismo, eu acho que é muito essa questão de não saber lidar com o poder, né? Da Europa ela estava muito tempo no topo e eu acho que isso gerou uma crise espiritual neles tão grande que eles se tornaram nihilistas e daí os países emergentes, né, que estavam tipo eles não tinham tempo para pensar nas questões da vida, estavam mais ocupados tentando crescer e ultrapassar a Europa, né? Meu palpite é esse, né? Meu palpite é esse. E tanto que se você for ver, no século XIX os Estados Unidos mal tinha produção literária, entendeu? Quem tinha era o século XVIII, então, século XVII, século XVIII, tira o século XIX, mas entre o século XV e XVIII, toda a produção literária, cultural, filosófica era puramente europeia, entendeu? Enquanto isso, os países aqui, os periféricos, né, os países da América, estavam mais preocupados em sobreviver e tentar crescer. E a Rússia acho que não ficava muito atrás, né? Aí no século XIX que a coisa começou a mudar, a Rússia começou a ter uma produção intelectual e principalmente literária imensa, né? Tipo, os melhores escritores para mim são da Rússia. Os Estados Unidos começou a ter uma expansão tecnológica e financeira muito grande e a Europa foi ficando para trás por causa do niilismo deles, né? E inclusive, né, isso fica bem explícito, cara, se você comparar, por exemplo, toda a estética do Velho Oeste e você fazer a comparação com, por exemplo, a Era Vitoriana, você vê uma diferença absurda, sabe? Enquanto um era muito polido, muito estético, muito fúnebre até. Por exemplo, era o país, até então a Inglaterra era o país mais poderoso do mundo, mas os caras viviam vestidos de preto, sempre um tom fúnebre, sempre com os rituais bizarros de tirar foto de morto, eles faziam isso. Enquanto isso, o Velho Oeste americano, os caras, sei lá, morria muito mais gente, com muito mais frequência. Os caras tinham aquele arquétipo mais simples de homem, com uma veste simples, parecendo um cangaceiro, e vivendo a vida, entendeu? Então eu acho que esse niilismo europeu foi um ponto fundamental para eles acabarem perdendo protagonismo no mundo, né? No fim das contas era o que os caras falavam, já estava sendo avisado no século XIX que a Europa estava passando por uma crise moral gigante e isso ia dar merda e deu, né? Aí eles tentaram desesperadamente transformar a cultura ancestral deles e tudo mais em outra coisa, porque ela ficou vazia, a Europa ficou espiritualmente vazia, aí que deu espaço para comunismo, para nazismo, para fascismo, que cresceu tudo lá, porque a Europa já estava vazia, então qualquer coisa que entrasse eles iam abraçar. Eles abraçaram, deu merda,
E só que deu merda e acabou, né? Tipo, deu merda, eles ficaram bastante machucados e depois eles perderam o protagonismo no mundo e ficou por isso mesmo, né? Na Rússia, eu acho que a merda ela foi maior porque o comunismo da Europa ele era mais espiritual, sabe? Era meio que a Europa estava muito niilista e o comunismo era uma das formas de tentar preencher esse niilismo, assim como o nazismo e o fascismo foi. Só que o nazismo e o fascismo deram as merdas, todo mundo acordou e percebeu, tá, isso daqui não é uma forma boa de preencher o vazio que o niilismo deixou. Só que o comunismo ele não cresceu na Europa, né? Ele cresceu na Rússia. Então o comunismo ele não cresceu como uma ideia que deu merda. Ele cresceu como uma forma de substituir um governo corrupto e também como uma forma de algumas pessoas ganharem poder. Não que o fascismo e o nazismo não tenham feito isso, mas o comunismo, eu acho que assim, o comunismo ele era mais pragmático em questão de tipo, quem queria que o comunismo desse certo, queria poder. Quem queria que o nazismo e o fascismo dessem certo, queria que a ideia tivesse poder, entende? Eu acho que tinha essa diferença e por isso o comunismo está vivo até hoje e o nazismo e o fascismo não. Mas é só um palpite também, não é nada concreto escrito por alguém inteligente anos atrás. Mas, enfim, é basicamente isso. E tudo isso para falar do Velho Oeste, cara. Você vê, né, cara, o Velho Oeste, toda aquela coisa, cavalos, tiroteios, peão. E aí você tem... Se bem que aí que tá, né? Aí que tá a vantagem de você ser um país de primeiro mundo, né? Um outro país pega a sua cultura e representa ela melhor que você, entendeu? Por quê? Porque dá dinheiro, porque todo mundo quer saber sobre o mito do Velho Oeste. Agora você pega o Nordeste, não tem um filme foda sobre o Nordeste. Porque foda-se, ninguém quer saber, ninguém tem interesse. Não tem, entende? Não tem e não vai ter. E se tiver hoje, vai ser uma coisa muito mais no sentido de lacrado que de fato mostrar como era a realidade na época, de forma crua. Como esse Oeste Spaghetti mostrava, né? Sei lá, é isso aí. Oeste Spaghetti. Eu não sabia que isso existia, mas existe e é bom.